Vietnã, um país onde o passado distante e a era hipermoderna se chocam de frente, sem pedir desculpas. Imagine uma feira nas montanhas onde antigos namorados se reencontram uma vez por ano, enquanto os parceiros atuais esperam em casa e apoiam totalmente a situação. Imagine um matriarcado discreto onde as mulheres comandam as economias da casa e dominam as calçadas vestidas da cabeça aos pés como ninjas que se protegem da luz do sol. Entre em uma correnteza de 75 milhões de motocicletas que de alguma forma se abre ao seu redor igual à água contornando um obstáculo. Assista a famílias queimando réplicas de papel de iPhones para enviar atualizações tecnológicas aos seus antepassados. Em algum ponto abaixo do chão da floresta tropical se esconde a maior caverna do planeta Terra, com tamanho suficiente para engolir prédios inteiros e criar as suas próprias nuvens de chuva. Desde o café com ovo criado em tempos de guerra até cafeterias onde composições de trem ativas passam a meros 60 centímetros da sua mesa, passando por indústrias que fabricam 60% dos tênis mundiais da Nike, o Vietnã avança sem parar e exibe contradições fascinantes. Ao encerrar o ano de 2024, o Vietnã registrava aproximadamente 75 milhões de motocicletas emplacadas, uma quantidade que chega perto de 3/4 de todos os habitantes. Somente em Hanoi e na cidade de Ho Chi Minh, esse número atinge a marca de 13 a 14 milhões de unidades. Nas duas metrópoles, as motos representam de 85 a 90% de todo o fluxo de veículos nas ruas. Os carros são uma minoria evidente. A justificativa para isso envolve questões financeiras e de infraestrutura. Os impostos sobre importação podem fazer o preço final de um carro triplicar em relação ao valor de fábrica, enquanto o rendimento médio anual do trabalhador vietnamita fica em torno de $4.400. Além do fator financeiro, as cidades são interligadas por ruelas de apenas 1,5 a 2 metros de largura onde um carro simplesmente não consegue passar. A motocicleta é o único meio de transporte que se adapta à geografia real das cidades. Ela funciona também como a engrenagem do comércio local. Entregadores de aplicativo, vendedores ambulantes de sopa PH, operários carregando vigas de aço, famílias levando geladeiras, e até porcos vivos ou árvores decorativas de 3 metros viajam sobre duas rodas. Com o piloto certo, uma moto consegue transportar praticamente qualquer objeto. Existe também uma regra não escrita que determina como os pedestres conseguem atravessar as ruas em segurança. Você não deve correr pela pista. Você não deve congelar no lugar. Você não deve dar passos para trás. Você apenas caminha para frente em um ritmo lento e constante, mantém o olhar focado adiante e confia que o mar de motos vai desviar de você como a água que contorna uma pedra no rio. Esse é o primeiro desafio psicológico que todo turista estrangeiro enfrenta ao chegar ao Vietnã. Uma sugestão prática é baixar o aplicativo Grab no celular antes de desembarcar no país. Ele oferece preços fixos, condutores cadastrados e dispensa negociações. Evite utilizar táxis sem identificação. Ônibus com leito que fazem a conexão entre as principais cidades custam de $8 a $16 e percorrem distâncias de 500 km durante a noite oferecendo camas, sistema de ar-condicionado e conexão Wi-Fi. A marca Honda domina cerca de 75% das vendas de novas motocicletas, e a expressão "chic Honda", que significa andar de Honda, virou sinônimo no dia a dia para o ato de pilotar qualquer moto, não importando a marca real do veículo. Agora repare bem nesses motociclistas durante o horário do meio-dia, e você vai notar um detalhe surpreendente. Uma parcela expressiva dos motociclistas pilota com o corpo totalmente coberto da cabeça aos pés. Luvas longas que cobrem os braços, jaquetas com capuz, máscaras que cobrem todo o rosto e viseiras de proteção contra raios UV presas aos capacetes são utilizadas em um calor de 40 graus Celsius sem qualquer hesitação. Os moradores da região chamam essas mulheres de ninja ladies. Isso não tem relação com nenhuma recomendação médica. Trata-se de um padrão estético de beleza mais antigo do que a própria história moderna do país. Ao longo de grande parte do passado do Vietnã, a pele bronzeada pelo sol era associada ao trabalho braçal nos campos de cultivo de arroz,
a escassez de recursos e as classes sociais menos favorecidas. A pele clara era um sinal de riqueza e sofisticação. Essa ligação cultural nunca desapareceu. Hoje em dia, de 60% a 70% das mulheres jovens que vivem nas cidades passam protetor solar e vestem roupas de proteção completa sempre que saem de casa. O mercado local de cremes clareadores e produtos de proteção UV movimenta cerca de 2,3 bilhões de dólares anualmente. Enquanto as mulheres em países do Ocidente gastam dinheiro para ficar bronzeadas, as mulheres vietnamitas investem a mesma quantidade para evitar os efeitos do sol. Porém, por trás dessas vestimentas se esconde um dos matriarcados mais consolidados do continente asiático. Um levantamento da Forbes em 2024 apontou o Vietnã como o país de destaque no Sudeste Asiático em liderança feminina nos negócios, com 40% das empresas locais administradas por mulheres, índice bem superior à média mundial de 28% e maior do que os números registrados nos Estados Unidos. No ambiente familiar, a esposa gerencia totalmente o dinheiro da casa. Os maridos costumam entregar o salário integral para elas. Existe um termo antigo para definir essa função, NITNG, que significa general da corte interna. E isso não era apenas uma força de expressão, já foi um título oficial na estrutura da cultura clássica vietnamita. A nova geração está transformando esses costumes mais uma vez. O número de casais que decidem morar juntos antes do casamento cresceu 25% em um período de 5 anos. Aplicativos como Tinder e Bumble comandam os relacionamentos nas grandes cidades. Entre 15 mil e 18 mil mulheres do Vietnã se casam com homens estrangeiros a cada ano, e os motivos nem sempre são financeiros. Muitas relatam que buscam relações baseadas em igualdade e respeito mútuo que a sociedade local ainda não oferece totalmente. Até mesmo o Aodai, a vestimenta nacional do país, está recebendo uma nova roupagem pela geração Z, sendo usado em conjunto com tênis, tecidos jeans e estampas coloridas. Nesse cenário, o passado resiste se renovando o tempo todo. Nas regiões montanhosas localizadas ao norte, o povo Mon mantém uma tradição que a imprensa ocidental costuma interpretar de maneira errada. O costume é conhecido como puxar a esposa. Quando um casal jovem decide em segredo que quer se casar, o rapaz leva a jovem para a residência da família dele, onde ela passa 3 dias hospedada. Se ela confirmar o desejo, os preparativos do casamento avançam. Caso ela mude de ideia, pode ir embora sem problemas e a família do jovem faz o pagamento de uma taxa de compensação para os pais dela. Não se trata de um sequestro real, mas sim de um anúncio público feito em forma de encenação teatral. Viajando em direção ao nordeste rumo à província de Ajian, você se depara com um evento ainda mais curioso, a Feira do Amor de Chao Vai. No 27º dia do terceiro mês do calendário lunar de cada ano, esse cruzamento nas montanhas fica repleto de pessoas que viajam para reencontrar alguém com quem não chegaram a se casar. São antigos namorados que foram afastados no passado por desaprovação familiar ou por diferenças de classe social. Os cônjuges atuais sabem desse encontro e concordam com ele. Durante essa noite específica, o sentimento de ciúme é deixado de lado. Ao amanhecer, todos retornam para suas rotinas. A origem dessa feira remonta a mais de um século e se baseia na história real de amor entre um jovem da etnia Num e uma moça da etnia Giai que foram proibidos de se casar por suas famílias. A comunidade local transformou aquela tristeza antiga em uma celebração. Já nas terras altas da região central, as comunidades Xurru, Corro e E invertem totalmente os costumes tradicionais baseados nos ensinamentos de Confúcio. Nesses locais, as mulheres têm o poder de escolha. A mulher vai até a casa do homem durante a noite e coloca um anel no dedo dele. Se ele mantiver o acessório por 7 dias, o compromisso está firmado. Após a celebração do casamento, o marido passa a residir na casa dela. Os filhos recebem o sobrenome da mãe e as propriedades da família são transmitidas pela linhagem feminina. Os povos Tai e Lolo mantêm o hábito de colocar alimentos próximos ao rosto dos parentes falecidos durante o sepultamento.
Já os Ani criam esculturas de madeira representando seus antepassados e conversam com elas como se aquelas pessoas estivessem ali presentes. Essas tradições não são apenas costumes antigos guardados em salas de museus. Elas são práticas vivas no dia a dia de cerca de 14 milhões de pessoas que integram as 53 minorias étnicas do Vietnã, muitas com histórias e costumes mais antigos do que a própria formação do Estado vietnamita. O Vietnã ocupa o posto de segundo maior exportador de café de todo o planeta Terra. Próximo de 1,7 milhão de toneladas do produto saem das fronteiras do país a cada ano, ficando atrás apenas do Brasil. A nação também responde pela produção de cerca de 40% dos grãos do tipo robusta do mundo, uma variedade que apresenta quase o dobro de cafeína em comparação com o tipo arábica. Aquele café expresso que você consome em capitais europeias ou em grandes metrópoles americanas muito provavelmente leva grãos cultivados nas terras altas da região central do Vietnã. O café do Vietnã também traz uma história rica de superação e criatividade em tempos de guerra. O café TRNG, conhecido como café com ovo, surgiu no ano de 1946 em uma cafeteria tradicional de Hanoi chamada Jing. Diante da escassez provocada pelos conflitos que impossibilitava o acesso ao leite fresco, o proprietário decidiu bater gema de ovo com açúcar e leite condensado até atingir uma espuma bastante consistente que pode ser saboreada com o auxílio de uma colher. O público do Ocidente só começou a descobrir essa iguaria por volta do ano de 2017. Existe também o exótico café de Doninha. Pequenos mamíferos consomem os frutos mais maduros do cafeeiro, que passam por um processo de fermentação natural no sistema digestivo dos animais antes de os grãos serem eliminados intactos. A bebida resultante perde todo o amargor, apresenta uma grande variedade de aromas e alcança valores de até $1.000 por quilograma. Outra novidade é o café com sal, uma especialidade criada na cidade de U que viralizou na plataforma TikTok no ano de 2023 e rapidamente se espalhou de Hanoi até a antiga Saigon. O traço mais autêntico da cultura cafeeira vietnamita é o ritmo calmo com que a bebida é apreciada. Você não compra o copo para sair andando pela rua. Você se acomoda em um pequeno banco de plástico a apenas 20 centímetros do chão e acompanha o filtro de metal fim gotejar por cerca de 8 minutos até concluir o processo, enquanto observa o movimento da rua passar diante de você. Hanoi possui inclusive uma famosa Rua do Trem, onde os cafés ficam posicionados nas margens de uma linha férrea ativa e as composições passam a meros 60 centímetros de distância das mesas. O café é o elemento que desperta o Vietnã para o dia. E a culinária servida nessas mesas é o que faz os viajantes do mundo inteiro pegarem um avião para retornar ao país. A gastronomia do Vietnã se divide em 3 vertentes bem distintas, cada uma delas influenciada pelas características de sua própria região geográfica. O norte do país, tendo Hanoi como referência, apresenta um estilo mais contido e exato. O pH exibe um caldo que passa por um cozimento lento de 12 horas. O Bun CH traz carne de porco grelhada servida sobre uma cama de macarrão de arroz, sendo exatamente a receita que o renomado especialista Anthony Bourdain dividiu com o presidente Barack Obama no ano de 2016. Já o CH Calan VNG consiste em um prato de peixe temperado com açafrão da terra que é tão tradicional que a própria rua onde ele é comercializado recebeu o nome da iguaria. A região central, com destaque para a cidade histórica de foca em um visual detalhista e em temperos bastante marcantes. É a terra de pratos como o Bun Bo o CMHN e o Banh Khoai. A culinária inspirada na antiga corte real é apresentada em dezenas de pequenas porções, com cada prato decorado com a mesma delicácia dedicada a uma pintura em aquarela. A região sul, liderada pela dinâmica cidade de Ho Chi Minh, traz características de fartura, sabores adocicados e uma mistura de várias culturas em suas receitas. O H-Tio apresenta influências do povo Khmer. O sanduíche banh mi traz camadas generosas de patê e vegetais em conserva. Há também o CMTM e o Che, que engloba sobremesas em forma de sopa que surgem em todas as cores e misturas possíveis. Existem também as iguarias locais que desafiam a coragem dos turistas estrangeiros.
O TRNG-VTLN consiste em um ovo com embrião de pato em desenvolvimento consumido com ervas frescas, sal, pimenta e limão. Os moradores locais consideram esse alimento uma grande fonte de energia. O Tom, uma pasta de camarão fermentada com um aroma extremamente marcante, funciona como a base secreta do tradicional Bun-U. O especialista Anthony Bourdain definiu essa iguaria como um verdadeiro teste para as amizades. Há também o Chicken, um prato preparado com sangue fresco coagulado e amendoim, muito apreciado no norte. Na região do rio Mekong, as larvas de cocô chamadas Wonda são apreciadas ainda vivas, mergulhadas diretamente no molho de peixe. Alguns dados interessantes merecem destaque sobre essa cultura. O arroz do tipo Street 25 do Vietnã recebeu o título de melhor arroz do mundo em um evento realizado em Manila no ano de 2019. O termo banh mi passou a integrar o dicionário Oxford de língua inglesa no ano de 2011, figurando como um dos raros vocábulos vietnamitas adotados no idioma sem nenhuma alteração. A própria palavra pH pode ter suas raízes associadas ao prato francês pot au feu, servindo de prova de que o período de colonização não apagou a identidade da gastronomia do Vietnã. Na verdade, esse processo apenas tornou os sabores locais ainda mais intensos. O primeiro cenário dessa riqueza cultural envolve a própria água. O Mua Hien, conhecido como Teatro de Marionetes de Água, surgiu na região do delta do Rio Vermelho por volta do ano 1121 da era cristã e permanece como a única expressão teatral do mundo realizada totalmente sobre uma superfície aquática. Os artistas que comandam os bonecos ficam posicionados com a água na altura da cintura por trás de uma cortina de bambu, manipulando um sistema oculto de cordas e varas que opera abaixo da superfície. Esse método de controle constitui um segredo familiar guardado com muita dedicação. Os novos aprendizes passam por treinamentos de no mínimo 3 anos antes de realizarem a primeira apresentação diante do público. Cada espetáculo reconta passagens do dia a dia no campo, como trabalhadores arando a terra, pescadores lançando suas redes e figuras de dragões soltando fogo e água pelos cenários. O segundo cenário é ainda mais antigo e bastante intrigante. O UNG consiste em uma celebração espiritual com duração de 4 a 8 horas que a Unesco declarou como obra-prima do patrimônio cultural imaterial da humanidade no ano de 2016. Um sacerdote atuando como médium incorpora até 36 divindades diferentes em um único ritual, realizando a troca de trajes festivos cheios de detalhes para cada entidade que se manifesta, enquanto realiza danças, entoa cantos e oferece proteção. No momento conhecido como Ban LC, o líder espiritual faz o arremesso de cédulas de dinheiro real, sal e porções de frutas para os participantes. Conseguir pegar qualquer um desses itens é visto pelos fiéis como um sinal de sorte para todo o ano que se inicia. Existe um detalhe que a grande maioria dos turistas ocidentais nunca tem a oportunidade de presenciar. Assim que o ritual espiritual chega ao fim, réplicas feitas de papel são queimadas em homenagem aos parentes que já faleceram. Não se trata apenas de queimar casas ou carros de papel, mas também miniaturas de celulares iPhone, cartões de crédito e bolsas de marcas famosas como Louis Vuitton. De acordo com as crenças tradicionais do Vietnã, as pessoas que já partiram possuem o direito de receber as mesmas modernizações tecnológicas que os vivos desfrutam no presente. Essa prática representa um dos encontros mais impressionantes entre o culto antigo aos espíritos e o consumo da sociedade contemporânea de todo o planeta. A maior celebração de todas é o TT, o Ano Novo Lunar do Vietnã. Por 7 dias seguidos, o país inteiro praticamente interrompe suas atividades. As vias públicas de Hanoi e da antiga Saigon ficam desertas enquanto dezenas de milhões de cidadãos viajam de volta para suas cidades natais. O clima festivo se estende por um mês inteiro. O TT funciona como o Natal, o Dia de Ação de Graças e o Ano Novo reunidos em uma única comemoração. Os familiares limpam suas residências de forma minuciosa para afastar as energias ruins do ano que passou. Eles preparam o Banh Chng, que são bolos quadrados de arroz grudento envoltos em folhas de dom, representando o planeta Terra.
Muitas famílias passam a noite em claro acompanhando o cozimento dos bolos em fogões a lenha. Incensos são acesos em memória dos antepassados. Envelopes vermelhos chamados lixi são distribuídos contendo pequenas quantias em dinheiro, não como um presente comum, mas como uma transmissão direta de boa sorte. Até mesmo os adultos continuam recebendo esses envelopes de seus avós. Normas não escritas comandam os primeiros dias da festa. Não se deve passar a vassoura na casa no primeiro dia, sob o risco de jogar a sorte fora junto com a poeira. Não se deve emprestar fogo ou água, pois isso significaria doar a sua própria prosperidade. Evite o uso de roupas nas cores preta e branca, que são trajes destinados aos momentos de sepultamento. O TT representa apenas uma das cerca de 8.000 celebrações que o Vietnã realiza anualmente, registrando a maior quantidade de festas de toda a região geográfica. O Festival do Pagode HNG constitui a maior jornada de fé budista do país, ocorrendo ao longo de 3 meses inteiros após o TT. O Festival dos Reis Ung, celebrado no 10º dia do terceiro mês do calendário lunar, é um feriado nacional que posiciona o Vietnã como um dos raros países com uma data oficial de homenagem aos antepassados fundadores da nação. Já o Festival Vulan, no 7º mês lunar, celebra o respeito aos pais, onde as pessoas que têm a mãe viva usam uma rosa vermelha na roupa, enquanto aquelas cuja mãe já faleceu utilizam uma rosa branca. Os ensinamentos do budismo, o culto à deusa mãe e as homenagens aos antepassados convivem em perfeita harmonia dentro de um mesmo lar no Vietnã. O país inclusive sediou a Conferência Internacional do Vesak das Nações Unidas no ano de 2025. No ano de 1991, um trabalhador do campo chamado H. Canhan descobriu uma abertura no solo da floresta tropical na província de Cung Binh enquanto se protegia de uma tempestade. O resto do mundo só tomou conhecimento do que ele havia encontrado no ano de 2009, período em que a Associação Britânica de Pesquisa de Cavernas concluiu os estudos e confirmou a descoberta. A caverna Heng Seong é a maior de todo o planeta Terra. Ela possui uma extensão que supera 9 quilômetros de comprimento. A altura do teto chega a 200 metros, espaço suficiente para abrigar um edifício residencial de 40 andares. Uma de suas salas internas apresenta largura suficiente para conter um quarteirão inteiro da região central de Nova York. Em seu interior cresce uma floresta densa com árvores que atingem 30 metros de altura, além de abrigar cursos de água subterrâneos e variedades de peixes e escorpiões que nunca foram catalogados pela ciência. Um diferencial que quase nenhuma outra caverna do mundo possui é o seu sistema de clima próprio. Formam-se nuvens no interior da montanha e ocorre chuva abaixo do nível do solo. A entrada de visitantes é controlada de forma rígida, limitada a cerca de 1.000 pessoas por ano. Cada expedição turística apresenta um custo aproximado de $3.000 e as vagas se esgotam com mais de um ano de antecedência. Trata-se de uma das raras belezas naturais do planeta gerada por um limite anual obrigatório de turistas. A caverna Seong não representa o único recorde mundial do Vietnã. Os túneis de Sechi se estendem por 250 quilômetros e foram abertos totalmente de forma manual em tempos de guerra, funcionando como uma verdadeira cidade subterrânea dotada de cozinhas, postos de saúde e até salas de cinema. O teleférico de ONTHM, na ilha de Phu Quoc, detém o título do Guinness como o mais extenso teleférico de 3 cabos do mundo sobre o mar aberto, atingindo 7,9 quilômetros de extensão. A Ponte Dourada nas colinas de Bana Hills, sustentada visualmente por 2 imensas mãos de pedra, recebeu destaque de veículos como o time CNN como uma das estruturas mais impressionantes do mundo. E a meros 30 minutos de caminhada de Seong fica Heng Yen, a terceira maior caverna do planeta, apresentando um acesso muito mais simples tanto em termos financeiros quanto em quantidade de público. Comece a jornada pelo extremo norte, na região de Sapará, local onde os campos de cultivo de arroz em formato de terraços mudam de cor, exibindo um tom verde intenso nos meses de maio e junho e uma cor dourada na época da colheita em setembro. O teleférico do Monte Fansipan leva os visitantes até o ponto mais alto de toda a Indochina, a 3.143 metros de altitude,
em um trajeto de menos de 20 minutos. O livro Guinness reconhece essa estrutura como o teleférico de 3 cabos com o maior ganho de elevação do planeta. Seguindo mais para o norte perto da província de Ajian, o Planalto de Geoparque NGVN se localiza bem na divisa com o território chinês, configurando a área mais isolada e preservada do comércio de todo o Vietnã. A queda de água de Dujia, com suas piscinas naturais incrivelmente limpas, era um ponto totalmente desconhecido para os viajantes internacionais até que turistas de mochila começaram a divulgar o local a partir do ano de 2021. Viajando em direção ao leste rumo ao litoral, você alcança a Baía de Ha Long, um cenário composto por 1.600 ilhas de pedra calcária que surgem das águas esverdeadas, integrando a lista de patrimônios da Unesco desde o ano de 1994. A maior parte dos turistas realiza o passeio em embarcações com pernoite. Grande parte das cavernas dessa baía nunca foi totalmente mapeada. A poucas horas de viagem dali, a região de Ninh Binh é conhecida como a Baía de Ha Long terrestre, local onde as formações de calcário surgem diretamente do meio das plantações de arroz. É possível navegar em pequenos barcos por Trang An, um complexo reconhecido pela Unesco no ano de 2014, ou subir os 500 degraus de pedra em Heng Mua para apreciar a vista panorâmica que serviu de cenário para a produção do filme Kong, A Ilha da Caveira. Na região central do Vietnã, a cidade de Ian atua como um importante porto comercial há 400 anos, com sua arquitetura misturando características locais, chinesas e japonesas em um estilo totalmente exclusivo. O veículo Travel and Leisure elegeu a localidade como a melhor cidade do planeta no ano de 2023. Durante a noite, as luminárias tradicionais criam reflexos nas águas do rio Tu Bien, compondo um dos cenários mais fotografados de todo o Sudeste Asiático. Mais ao sul do país, a rotina no delta do Mekong se inicia antes do amanhecer. O mercado flutuante de KRNG, localizado perto do município de CNTH, reúne centenas de embarcações no rio a partir das 5 horas da manhã. Os comerciantes divulgam suas mercadorias pendurando os produtos em longas varas de bambu chamadas de bo, facilitando a visualização de longe através da água. A emissora CNN classificou esse ponto como um dos centros comerciais mais autênticos de todo o planeta Terra. De acordo com o Relatório Mundial da Felicidade de 2025, o Vietnã ocupa a 2ª posição no Sudeste Asiático e a 46ª colocação no planeta, ficando à frente de nações bem mais ricas cujo rendimento por pessoa supera o seu em muitas vezes. Trata-se de uma nação que conseguiu superar um cenário de guerra, escassez de recursos e reconstrução em um intervalo de apenas 50 anos. O Índice de Segurança da plataforma Numbeo coloca o Vietnã entre os 35% dos países mais seguros de todo o planeta Terra. Não existem conflitos internos ativos e nenhuma rede criminosa organizada foca suas ações em turistas. Mulheres que viajam sozinhas durante a madrugada por Hanoi ou pela antiga Saigon costumam relatar que se sentem muito mais seguras do que em diversas cidades do mundo ocidental. Existe também um sentimento de união nacional muito discreto e natural em andamento. No ano de 2024, uma tendência se espalhou pela rede TikTok mostrando cidadãos vietnamitas comuns pintando a bandeira vermelha com sua estrela amarela nos telhados de suas próprias casas. Nenhuma ação do governo incentivou isso. O movimento passou de pessoa para pessoa, surgindo totalmente da própria base popular. Os jovens utilizam camisetas com a frase "Eu sou vietnamita" como uma afirmação tranquila de sua identidade, sem qualquer conotação de disputa política. Por trás de todo esse cenário funciona um conjunto de regras de comportamento social que surpreende a maioria dos turistas do Ocidente. Os vietnamitas raramente respondem com uma negação direta. Um sorriso educado ou a expressão "vamos ver" quase sempre significa um não. Assim que você compreende esse detalhe, consegue evitar a grande maioria dos desentendimentos sociais. Entregue os objetos utilizando as 2 mãos. Evite apontar o dedo indicador para as pessoas. Jamais deixe os seus palitos de refeição espetados em pé dentro de uma tigela de arroz, pois essa atitude lembra o modo como os incensos são oferecidos aos familiares falecidos. Nos templos religiosos, mantenha os ombros e os joelhos cobertos com roupas adequadas,
mude de calçado retirando os sapatos logo na entrada e evite demonstrações públicas de carinho. Muitas lanchonetes simples servem chá gelado de forma gratuita sem que você precise pedir. E as sessões de karaokê constituem verdadeiramente a diversão nacional, estando presentes em todas as comunidades e funcionando como a atividade social padrão para encontros de famílias, colegas de trabalho e amigos de todas as idades. No início da década de 1990, o rendimento por pessoa no Vietnã ficava abaixo de $100, o que colocava a nação entre as localidades mais pobres de toda a Ásia. Hoje em dia, a produção nacional ultrapassa os $430 bilhões, sendo o resultado de um ritmo de crescimento de 6 a 7% ao ano mantido ao longo de 2 décadas inteiras. Antes do ano de 1996, a cidade de Ho Chi Minh não possuía nenhum edifício de grande altura. Atualmente, o prédio Landmark 81 atinge 461 metros de altura e, no momento de sua inauguração, ocupou a 17ª posição entre as estruturas mais altas do mundo. A primeira linha de metrô desse município começou a funcionar no final do ano de 2024, após passar por 25 anos de planejamento e obras. Os dados do setor de fabricação industrial são ainda mais impressionantes. O Vietnã produz hoje aproximadamente 60% de todos os calçados da marca Nike e 45% de todos os tênis da Adidas fabricados no planeta. O calçado que você está usando agora mesmo pode ter sido costurado na província de Binh DNG. Grandes corporações de tecnologia como Apple, Samsung e Intel transferiram importantes setores de suas linhas de produção para o país. Somente a empresa Samsung faz a montagem de quase metade dos telefones celulares do mundo em suas instalações localizadas em BC Ninh e Tai Nguyen. O Vietnã também lidera as exportações mundiais de castanha de caju e de pimenta do reino, além de figurar entre os 3 principais exportadores globais de arroz. A Vanfest, primeira montadora de veículos elétricos do Vietnã, estreou na Bolsa de Valores Nasdaq no ano de 2023 e constrói atualmente uma unidade de produção no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Para um turista do Ocidente, o custo para viver inserido nessa história de crescimento econômico se mostra bastante acessível. Um apartamento de um quarto com boa localização em Hanoi ou na cidade de Ho Chi Minh custa entre $400 e $800 por mês. Uma moradia semelhante perto da praia no município de ANNG começa na faixa de $200. Uma refeição completa de rua custa de $1 a $2. Um profissional nômade digital consegue manter um padrão de vida confortável gastando de $900 a $1.200 mensais. O Vietnã suportou 1000 anos de dominação chinesa antes de conseguir vencer os exércitos mongóis, as forças francesas, as tropas japonesas e, por fim, conquistar a vitória no conflito que terminou no ano de 1975. Nenhum grande império jamais conseguiu manter o domínio definitivo sobre esse território. Os franceses deixaram como herança igrejas coloniais, avenidas cercadas por árvores e o pão do tipo baguete, que a criatividade vietnamita transformou no sanduíche banh mi. O Vietnã figura entre as raras nações que pegaram os elementos deixados pelos colonizadores e os integraram à sua própria cultura de forma natural. Existe uma característica do idioma local que a maioria dos estrangeiros desconhece. A escrita do vietnamita utiliza as letras do alfabeto latino. Esse sistema de escrita, conhecido pelo nome de CH-QNG, foi desenvolvido inicialmente por religiosos de Portugal e da França no século XVII com o objetivo de traduzir passagens de textos bíblicos. Os vietnamitas adotaram esse modelo de escrita e estruturaram a partir dele um dos programas de alfabetização mais eficientes da história moderna do continente asiático. Países como Coreia, Japão, China e Tailândia mantiveram seus formatos clássicos de escrita. O Vietnã realizou essa mudança sozinho e obteve excelente resultado. Confira algumas informações práticas antes de realizar a sua viagem. O visto eletrônico do Vietnã é solicitado pela internet e permite uma permanência de até 90 dias com possibilidade de várias entradas no país.
A ilha de Phu Quoc permite a estadia de turistas sem necessidade de visto por um período de até 30 dias. A melhor época para conhecer a região norte vai de setembro até novembro. Já a área central apresenta melhores condições no período de fevereiro até maio. A região sul fica mais acessível nos meses de novembro até abril. A taxa de conversão da moeda se mantém em torno de 25 mil dongs para cada dólar americano. O dinheiro em espécie continua sendo fundamental nas feiras de rua. Os cartões de crédito funcionam muito bem nos hotéis. Utilize o aplicativo Grab para se locomover. Evite pegar táxis que não possuam aparelho de taxímetro. O Vietnã não constitui uma sociedade perfeita. As jornadas semanais de trabalho são extensas. A diferença nas condições de vida entre o ambiente do campo e o cenário das cidades é considerável. Trata-se de uma sociedade que convive com contradições, sendo ao mesmo tempo muito antiga e intensamente moderna. Diante disso, fica a nossa pergunta. De todos os pontos que apresentamos aqui, qual informação causou maior surpresa em você? Compartilhe sua opinião nos comentários. E se esta é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo ao canal Real Life. Deixe sua inscrição e acompanhe nossos conteúdos todas as semanas enquanto desvendamos as histórias ocultas por trás dos lugares mais fascinantes do mundo.